Ok? Agora, contratação opcional. Você tem lá assistência de noite 200 km, 400, 800 para de caminhões. O carro reserva pode ser de 15, 30 a 30 dias. O próprio sistema você consegue aumentar e ampliar essas coberturas, viu? Vindo protegido ou vindo custo. Agora, uma dúvida comum que geralmente ocorre é o seguinte: a pessoa lá na hora lá tem um reparo para-brisa. Reparo para-brisa é apenas um reparo, não é um vidro protegido. Mas você tem a opção de contratar o vidro protegido ou ampliar para vidro plus, que no caso é lanternas e faróis. No próprio sistema você entra e faz as alterações que você precisa fazer. Ok? Franquia. Obrigatória é mais normal, é a comum. A reduzida é 50% obrigatória. A facultativa ela é o dobro da obrigatória. Essa é um opcional que você tem na hora da contratação de seguro. Você pode ampliar a franquia para reduzir o preço, mas não vale a pena, geralmente, você colocar a facultativa. Porque o diferencial é em torno de 15% e dobra a franquia obrigatória. Por exemplo, é R$1.000 obrigatória, se você contratou a facultativa 1, ela dobra a franquia, mas na questão ela te dá 15% de desconto. Se o cliente fala assim, nunca vou bater e quero essa cobertura, você tem a opção de contratar. Mas, sinceramente, não é mais vantajoso para o cliente. Mas se ele quiser fazer, ele tem essa opção. Okay? Dicas importantes na hora da contratação de seguro. Para agilizar a contratação de seguro, é essencial que você, corretor, observe alguns cuidados na hora de preencher a proposta para ver seguro alto. Confira abaixo. CEP de risco. Essa pergunta aí, apesar de nós termos vários anos de trabalho com o CEP de risco, se não me engano 3 anos, ainda gera muita questão, muita polêmica. O pessoal nos liga diariamente, pelo menos a gente recebe 2 ou 3 ligações por dia, perguntando como é que é o CEP de risco do Bradesco. Inclusive essa informação tem no rodapé na segunda folha lá. CEP de risco é o CEP de residência do segurado, em caso de pessoa física, ou da CEP da empresa, ou filial para verificar de pessoa jurídica. Então é isso aí, o CEP de risco é, no Bradesco, residência do segurado. Mas qual residência? Habitual, residência veraneira, tem 2 ou 3 residências habitual do segurado. Se ele tem residência em Belo Horizonte, o carro está com vidro rodando no Rio de Janeiro, qual CEP vai utilizar? Belo Horizonte. Ah, mas o carro vai estar lá, não é pernoite, é CEP de risco do segurado. Ok? Confira as opções em relação à cidade proprietária. Outra questão também que o nosso sistema gera muita dúvida é essa questão da relação proprietário-segurado. Tem que preencher corretamente. Se preencher lá o mesmo e quando for dar um sinistro detectar lá que é o pai, a mãe, o filho, o enteado, qualquer pessoa, na hora do sinistro vai dar problema na revelação. Porque as informações na proposta têm que estar corretas. Porque quando você coloca essa informação, o próprio sistema ele calcula. Por exemplo, se você coloca o mesmo, ele te dá um preço. Se você coloca lá que o filho tem 20 anos, o próprio sistema, um sistema de perfil, ele recalcula e dá o preço justo. Ok? O mesmo. Quando é o mesmo? Com o certificado de veículo em nome do segurado. Tem o mesmo ou o mesmo em fase de transferência. Por exemplo, se você comprou veículo recentemente, você já é o proprietário, mas porém não transferiu o DUT ainda para o seu nome, tem o mesmo em fase de transferência. Para não gerar aquela crítica no sistema, porque geralmente você coloca o mesmo, já está em fase dele, quando faz a vistoria e detecta um terceiro, mas não, porque eu vou colocar meu nome ainda, está naquela fase de transferência. Então tem que colocar lá, se é o mesmo. Se tiver em fase de transferência, você tem essa opção de colocar no sistema para não gerar aquela crítica no sistema. Agilizar a emissão. Outra lá, vamos lá, tem conche, pode fazer conche? Pode. Agora a questão é a seguinte, o pessoal nos liga, mas como é que cônjuge pode fazer, mas o cônjuge é do, por exemplo, está em nome do esposo, do marido. O cara está em nome da esposa, pode fazer? Pode. Desde que você coloca lá, o bônus é de quem? Do marido. A gente não transfere bônus, é do marido, faz o nome do marido e a relação proprietária segurada com o cônjuge. Pai, mãe, filho, enteado, tranquilamente também, mas tem que estar preenchendo corretamente, muito colaboradores. Empresa, empregado, sócio, diretor. Pode fazer? Pode. Se tiver um empregado, por exemplo, o bônus for da empresa, pode fazer? Se você utilizar essa empresa, empregado, sócio, diretor e preencher corretamente, sem problema nenhum. Operação de lease. Outra questão é essa aí, operação de lease. O proprietário é sempre empresa, proprietária locadora. Se é leasing, você tem essa opção de lá, relação proprietário-leasing, operação de leasing. Aí, quem que é o arrendatário? É o próprio segurado? Então, a relação vai ser operação de leasing, o próprio arrendatário, o proprietário, que é a segunda parte do investimento da proposta, você coloca lá, proprietário, a financeira. Agora, se tiver, por exemplo, lá, o beneficiário, o arrendatário,
o esposo, por exemplo, como é que você vai colocar isso aí? Vai ser o quê? Relação? Outra. E quando você coloca lá, por exemplo, o proprietário, como é que você vai colocar lá? A empresa de leasing ou arrendatário? Leasing. Não, arrendatário. Então, ficar atento com relação a isso. Então, nós inclusive já despachamos vários comunicados referente a isso aí. Leasing é isso aí. Se o arrendatário não for o proprietário, usar isso aí. Se não for o proprietário, vai ser relação outra. Se ele não for o arrendatário, vai ser relação outra. E onde estão os dados lá, vai ser os dados do arrendatário e não da financeira. E quando é o mesmo, é os dados da financeira. Tranquilo? Outra é uma aceitação recíproca, ficar atento a isso aí. Então, quer dizer o seguinte, se fez relação outra, tem que pedir o aval lá nosso da companhia, o assistente ou supervisor. Não fazer esquecer lá no sistema, porque se você esquece lá, vai declinar no decorrer do prazo. Então, relação outra, tem que pedir aceitação para a gente, prévia para a gente, tem que negociar com a gente antes, previamente. Dá para entender? Nas operações de leasing, preencher o sabe, tanto a relação entre seguro até se observar. Se o segurado é o arrendatário, se for a relação civil-proprietária correta, a operação é leasing ou locador. Mas se o segurado não é o arrendatário, a relação civil-proprietária é outra. Neste caso, o dado sobre o proprietário deverá ser preenchido com dado do arrendatário. É importante lembrar que a relação do segurado é outra, com aceitação recíproca, e a aceitação deve ser previamente consultada. Enquadramento do uso. Então, nós vamos ter agora o CEP de início, né? Relação proprietário segurado, e agora o uso do veículo. Nova regra. Uso particular. Tem fins comerciais. Costuma o pessoal confundir essa questão, é particular ou é comercial? Sem fins comerciais. Não tem fim comercial particular. Lá fala lá, veículo de uso próprio particular, destinado exclusivamente a lazer, a promoção eventual, no diário, tais como meio de transporte para local fixo, trabalho, faculdade, escola, shopping, quer dizer, uso estritamente particular. Uso comercial e ou profissional. Essa questão aí, o pessoal tem muita dúvida com relação ao uso comercial e uso de carga, né? Por exemplo, tem alguns picados que só transportam carga. E aí, vou colocar comercial ou carga? Se ela transporta somente carga, eu acho que o uso mais correto é carga. Agora, se ele faz o uso comercial, algum desses aí, veículos utilizados para fins comerciais ou profissionais, representação comercial, vendas, visita a clientes a fornecedores, assistência técnica, prestação de serviço a terceiros, entregas e cobranças, este enquadramento depende do veículo estar ou não logotipado, envelopado ou contém qualquer tipo de adesivo ou pintura especial da empresa. Quer dizer o seguinte, esse uso ali, usar esse critério. Se usa estritamente para carga, carga. Se não, comercial. O uso particular, uma adenda é o seguinte, em nenhuma hipótese é permitido neste uso o enquadramento de veículos logotipados, envelopados, que contém qualquer tipo de adesivo ou pintura especial de empresa. Já aconteceu de não arregar no sinistro para disso. Se ele lá coloca lá uma propaganda da empresa e fala que é uso particular, gente, coloca lá na porta lá um emblema da empresa. Ali é o uso comercial. E visita clientes, já aconteceu com a gente lá, visita cliente está logotipado. Uso comercial. E a pessoa, nesse caso, veio para vocês, tinha colocado uso particular. Então deveria ter enquadrado com a ferramenta do uso comercial. Tipos de cliente. O nosso produto, nós temos lá o produto tradicional que trabalha dentro da CP de vocês, né? Vamos supor, 25 é 25 lá, você pode dar o desconto é da comissão, trabalha lá com 15% de desconto, e sua CP é 25, você trabalha com 10% de comissão. O mínimo de comissão nossa é 10%, como vocês já conhecem. Quando você coloca lá que é varejo, prime, empresa ou corporate, que é os clientes exclusivos do banco, a CP é 15%. Marca o dado aí, ó. Então é o seguinte, você tem o tradicional, a CP de vocês, 25. Se você colocar que é cliente do banco, exclusivo do banco, já cai, a CP de vocês é 15%. Por quê? Esse produto já é um produto específico, já tem os descontos dele, e o preço é melhor, então a CP é 15%. Se você precisar dar desconto, qual desconto máximo você vai poder conseguir sim? Porque o nosso mínimo é 10%. Então tomar cuidado aí. CP de vocês no tradicional, e o pessoal vender errado isso aí, entendeu? Ah, porque não, eu dei 10% de desconto aqui, mas tinha que ser 15% de comissão, mas vai ver lá o cliente é varejo, é cliente exclusivo Bradesco, então a CP é 15%. Segurado que o cliente foi 25 anos, você correntista, esse segurado ganha um desconto maior, tá
comissão para esse tipo de cliente reduz para 15%, seja ponto máximo de 5% para aplicar a comissão de 10%. Neste caso, o cliente segurado desse ofício pode ser varejo ou private. Os clientes segurados pessoa jurídica pode ser varejo, empresa ou corporate. Costuma o pessoal achar que empresa automaticamente tem que ser Bradesco Empresa, nem sempre, né? O Bradesco Empresa é um segmento da companhia, é um local onde ficam mais ou menos 50 gerentes e coordena algumas empresas. Nem toda pessoa jurídica é Bradesco Empresa, tem que tomar cuidado aí, viu? O cliente tem que passar para vocês essa informação, se é varejo, Bradesco Empresa, corporate, o cliente passa essa informação. O segurado que deve informar o tipo de conta que possui o Bradesco. A conta deverá ter o próprio segurado, barra CPF. Em caso de conta conjunto, o segurado CPF tem que ser o titular da conta. Costuma o pessoal debitar na conta da esposa, e ele é o titular e a esposa não pode fazer dessa forma. O sistema ele trava isso. Então, tomar cuidado com isso aí. Então, o CPI busca o CPF, tem que conciliar o CPF. Se buscar diferente, já critica isso aí. Ok? A conta do segurado, a conta do próprio segurado, em caso de conta conjunto, o segurado tem que ser o titular da conta. Observações: após emitida conforme pagamento débito em conta corrente, não poderão sofrer endosso dos transferências de obrigações. Porque se está vinculado à conta, se você fizer um transferência de obrigações, ele não vai casar as informações, ele provavelmente vai ter que cancelar isso aí. Então, transferência de obrigações desse tipo de não pode fazer. Importante, não esquecer o dígito da agência. No Banco Bradesco, toda agência possui um dígito. Isso tem gerado várias pendências nas propostas. A nossa intenção é esclarecer para vocês, para evitar essas propostas, demoras nas emissões. Se você já sabe que não pode, vocês vão trabalhar mais correto e gerar menos críticas, menos alertas. Né? Bônus. Essa questão de bônus também, sinceramente, é o que mais o pessoal questiona para a gente também no dia a dia. Nós pelo menos as 3, 4 ligações por dia falando sobre bônus. É muito simples, nosso bônus é intransferível, transferível. O que nós podemos usar é a questão da relação proprietário-segurado. Continua o seguro quem tem o bônus. Se o veículo está em nome do cônjuge ou do filho, você pode utilizar essa relação proprietário-segurado. O bônus é o benefício adquirido pelo segurado de caráter pessoal e transferido, não sendo permitido transferência de obrigações com bônus. Porque nós entendemos que foi. Mas a Bradesco, até um tempo atrás, ela só aceitava fazer seguros de automóvel em nome de quem estivesse constado no certificado de propriedade. Não, essa informação em quinta, porque sempre, quando o nosso produto, sempre existiu essa relação proprietário-segurado. A questão é o seguinte, 95% do nosso seguro geralmente é feito em quem que é o dono do veículo, quem está no nome certificado. Só aceitava isso, inclusive, não. Eu me lembro que nós andamos tendo questionamentos dentro do sindicato com corretores, principalmente do interior, e o Almir Gimenez veio aqui, conversou comigo com o Sr. Roberto e deixou bem claro que a Bradesco só aceitava fazer seguro desde que o veículo estivesse no nome do segurado. Teve uma época que foi assim, mas deve ter uns 4 anos, 4 ou 5 anos lá. O que mudou? Porque na hora que você passou, acho que eu perguntava. Hoje a gente aceita a relação entre segurado e proprietário e tem lá algumas colunas. Por exemplo, pai e filho, o segurado é o Luiz e o filho dele é Antônio. São os 8 anos. Não, os 8 anos. Tem anos? Não, tem mais. São 6 a 8 anos que mudou. Relação outro, pai, mãe, cônjuge. Pai, mãe, cônjuge são 6 anos. Ela tem mais ou menos acho que uns 4 anos. O que aconteceu em dezembro de 2008 foi com relação ao uso. Que aí criou aquela confusão de particular e um profissional, que na verdade ela ocorreu, que a companhia foi perguntar perguntar a determinados órgãos, estava querendo fazer uma mudança. E aí eu falei que era muito radical botar particular sozinho, e ela acabou aceitando as manifestações e deixou o ano de 2009 todo correndo com particular e profissional, que acabou gerando interpretação dúbia, e na verdade dava mesmo interpretação dúbia, que mudou em dezembro de 2009. Isso. A relação é que ela acabou, aquele negócio, essa divulgação das relações proprietárias, ela ainda tem gente que acha que é só o mesmo. Por isso que é importante estar lá dentro. Acontece bastante ainda, tá? Não é particularidade nem divina, não. Brasil afora.
E aí, hoje não, hoje tem relações que a gente não faz, que é onde o Lauro está, eu vou deixar ele continuar, é que a gente não faz transferência de bônus. Marido para mulher, pai para filho, a gente não acata isso. A gente respeita quem está lá, se a relação permitir, a gente vai estar fazendo, mas mantendo segurado lá quem está contando com o bônus. Realmente, buscando a memória aqui, realmente teve uma época que aconteceu. Tem uma época que alguns problemas. Porque, inclusive, empresa empregada, sócio-diretor, era até aceitação restrita. Era automático. Tinha uma aplicação do não era automático. Até caso de sinistro, lembra disso, Raquel? Um caso de sinistro, caminhão, por exemplo, estava no nome. Empregado, uso agregado. Agora, o que eu posso é o seguinte, a relação tem que estar correta lá na pólice, na proposta. Se não tiver, já dando problema. Então, tem que taxar e tem que colocar corretamente. Né? Essa é a nossa orientação para fazer correta. Sugestão, quando o segurado e o proprietário forem diferentes e estiverem na condição de cônjuge, pai, mãe, filho, teado, empresa, empregado, pode manter o segurado da pólice para não perder o bônus e colocar a relação de acordo com a nossa aceitação. Se for filho, relação filho, se for cônjuge. Mas não transferimos bônus. Porque nosso entendimento também é o seguinte, a experiência da Filomena não é a experiência do filho. O filho pode dirigir diferente da Filomena. Então a questão é, o seu bônus é seu, a experiência é sua e não do filho. Renovações de cunho até 90 dias, concede o bônus. Congênero e interrupção de vigência até 90 dias. Se for Bradesco, até 180 dias. Isso também gera muita dúvida, o pessoal liga muito pra gente. Isso aí a gente está até disparando e-mails para tudo para sanar essas dúvidas aí com relação a isso. Manter o caso de vigência anterior com menor que 365 e sem sinistro, diminui o caso. Manter caso a vigência anterior for menor que 365 dias e sem sinistro. Quer dizer o seguinte, se você contratou um seguro e tem menos de 365 dias, tem que manter o bônus. Só vai crescer classe de bônus se tiver um ano completo e se não houver sinistro. Diminui caso tenha tido sinistro e aumenta caso a vigência anterior seja anual. 11 meses é o bom, 11 meses um dia. Agora, a questão muitas das vezes é a antecipação de vigência. Então, o nosso sistema permite você antecipar aí até 30 dias, a antecipação de vigência permite fazer. Mas tem que cancelar a pólice anterior. Eles têm nas condições gerais do produto, entendeu? Também não serão concedidos bônus caso a pólice de renovação seja Bradesco ou está vigente. Aí, que eu estou falando. Nos casos em que o segurador desejar fazer uma renovação com antecipação de vigência, é necessário cancelar a pólice que está sendo renovada. Essa é uma forma da gente emitir. Eu não estou praticando antecipação de renovação para fazer o carro do dia. O carro do dia, né? Antecipado, né? Exatamente, aquela promoção do dia, realmente bem lembrado. Eu tenho que aproveitar. Estimular. Essa questão, novas opções de contratação de serviços complementares, um pacote de serviço, você pode contratar o vidro protegido, carro reserva e assistência de grupo. Geralmente vem um pacote lá. Você tem a opção de você ampliar ou não, isso depende de vocês, na hora da negociação. Agora, a frota, só voltando atrás lá, a frota permite você contratar cobertura com assistência de grupo, o pacote de serviço, ou sem pacote. Se você quiser contratar sem o pacote, frota básica. Lá tem essa opção, lá quando você coloca a frota. Não quero contratar, o cliente não quer assistência de noite, quer vírus, quer nada, só quer só as coberturas compreensiva e no caso o XDR. Tem a opção de contratar em frota básica. Então lá é vírus protegido, se não precisa saber essas cláusulas. Geralmente quando você contrata a cobertura, lá embaixo vai ter as cláusulas lá embaixo para vocês, para aparecer o vírus protegido. O Cruz, que no caso na tela dos faróis, o vírus protegido de carga, que no caso do caminhão de carga, reparo de vidro. O reparo de vidro, eu falei com vocês, é apenas aquele reparo mesmo para-brisa, não é a troca do vidro. Então tomar cuidado com isso aí, porque você acha que está contratando reparo para-brisa, está contratando vidro, não é. Reparo para-brisa é somente aquele onde não está no campo de visão, deu um piquezinho lá de pedra, e vai lá e repara. Inclusive eu já fiz esse serviço, é fácil, pelo menos, não importa. O carro reserva, já falamos, né? Não, tranquilo. O carro reserva 7 dias, lá você pode empilhar também, tá? Agora, a questão do carro reserva, um carro reserva plus, você pode contratar esse plus que te dá o direito, no caso do carro popular, com vidro e direção hidráulica, viu gente? Se você contrata o carro reserva normal, é normal. Coloca o plus, ele te dá direito à direção hidráulica e ar-condicionado. Se
Se vocês forem no BAC, que é o nosso Bradesco Auto Center, além do caso do carro reserva se ampliar para 10 dias, está desconto na franquia de 20%. E o carro lá também é o seguinte, dependendo da cláusula que você contratou de carro reserva, te dá um carro 4 portas com ar e direção. Lá no BAC, lá no Axixi Chateaubriand. Dá mais 3 dias. Exatamente. De 7 dias, você contratou 7, te dá 10 dias de carro reserva. E 20% para frente. Diferenciação aí, assistência dia e noite, né? Essas cláusulas todas. Esses produtos aí, vocês oferecem para qualquer segurado, discriminadamente ou para segurado correntício do banco? Não, qualquer indiscriminadamente. Depende muito da utilização do veículo. Tem algumas utilizações que, inclusive, não te dá a opção de carro reserva, não te dá vidros. Aí depende muito. Particular, por exemplo, a maioria dos carros particulares te dá assistência de noite, o carro reserva de 7 dias e o reparo para-brisa. Agora, o reparo para-brisa, você pode ampliar? Posso. Ah, não quero reparo, eu quero vidro plus, que lanternas e faróis. Pode contratar? Pode. Você amplia, você vai negociar. Já está tudo amarrado. Você pode ampliar, reduzir, aí é a escolha do cliente. Aí que entra o corretor e o segurado na hora de negociar. Aqui é tranquilo, aceita são cláusulas, como tem uma assistência de noite. Essas cláusulas nem precisa ter que saber, né? Você tem que saber o seguinte, para carro de passeio, o nosso assistência de noite tem 100, 200 e 400. Se for veículo de carga, tem 200, 400 e 800 km. Você pode contratar qualquer um desses 3. Agora, assistência de noite a veículo de carga, lá, tem lá, assistência de veículo de carga. Quando você contrata o próprio veículo de carga, automaticamente ele já enquadra o veículo de carga e não o veículo de passeio. Isso é tudo no sistema, essas cláusulas. Vocês não tem que preocupar em guardar o número de cláusulas. Vocês têm que saber o seguinte, que existem as coberturas adicionais para vocês contratarem. Isso é importante, né? Então, até fácil isso, né? O Bradesco Seguro Mulher, o pessoal pergunta, explica para mim, mas como é que é esse seguro Bradesco Mulher? Quando você coloca que é do sexo feminino, já está dentro do Bradesco Mulher. É do próprio sistema. Ele te dá lá colisão, incêndio, é um seguro normal, porém te dá alguns diferenciais. No caso lá, um preço diferenciado, porque geralmente no perfil da mulher é um perfil melhor, as seguradoras entendem isso e dão um preço melhor. Preço diferenciado, agilidade no atendimento, o nosso call center é uma call center especial para a mulher, não sei se você sabe. É outro número, né? Cada TPM. Vou falar. Liga nervosa. Ó, acho que levanta a né? Um check-up para o veículo segurado durante a vigência da porta. Muitas das vezes a pessoa nem sabe que tem esse livro desse check-up aí. No próprio as condições gerais, ele fala que esse livro disso aí. Na contratação da assistência de noite, o segurado ainda compra um serviço de reboque, um pane, sem limite de ocorrência. Então, a mulher tem esse direito aí, serviço de táxi em caso de acidente ou plano de câmbio, central de atendimento exclusiva, 424 e o 085, demais localidades. Este serviço é oferecido para transporte do local do evento para outro local. Este dentro do município de residência segura. A questão também de reboque, o pessoal pergunta a muita gente, mas e aí, de onde até onde tem direito? Por exemplo, se você contratou 100 km de assistência de noite lá, é do local do evento até o destino, ele tem direito a 100 km. Ah, ida e volta? Não, para mim interfere ida e volta. É a questão seguinte, ele tem direito, se você contratou 100 km, é do local onde está a pane, o acidente, até o local do destino. Ah, eu quero levar meu carro para casa e depois quero levar para a oficina. Não pode, ele tem direito a um serviço somente nesse caso desse evento. Ou ele leva direto para a oficina ou ele leva direto para casa. Ah, eu quero levar para casa, eu quero levar para a oficina. Ele tem direito a um nesse caso aí, por evento, viu gente? Nós costumamos enfrentar algum tipo de dificuldade, principalmente aos finais de semana, onde as oficinas estão fechadas. O segurado chama o socorro, não sabe nem para onde ir. Para onde encaminhar o carro, em 5 minutos, às vezes, já foi em casa, sem saber. Quando eles fazem contato conosco, nós orientamos para que deixe na prestadora. Para no próximo expediente, a gente se orientar e ver para onde vai parar isso aí. Mas via de regra, o camarada põe na minha casa, depois ele me liga. É, a questão aí, então mas ele tem direito a apenas um reboque. O que eu tenho visto é o seguinte, a pessoa, nesse segundo reboque, ele encaminha para a oficina, ou liga para a oficina e lá tem um serviço de reboque, eles buscam. Por exemplo, as grandes concessionárias geralmente têm serviço de reboque para buscar. Eles buscam. Se não tiver, infelizmente vai ter que ele custear isso e pedir o reembolso, que é o direito que ele tem de pedir esse reembolso. Aí vai ser analisado pela companhia, você tratar de final de semana. Agora, a questão é essa aí, ele tem direito a apenas um.
Ele não tem direito a 2, 3, 5 por ser final de semana. Ele está continuando de produto não paga. É claro que a companhia, no bom senso, ela vai analisar caso a caso. Mas no caso que ele falou, ó, a companhia tem, a Gida, ela leva para a base e na segunda-feira ela leva para a oficina, contando só como isso é rotina. Sempre final de semana, para não levar para casa, leva para a base. De lá eles na segunda-feira tem um segmento. E aí é contado como agora, uso se só. você virar fazer, eu quero levar para a minha residência. Eles vão levar para a residência dele. É esse caso que você falou. Ele não sabe que tem direito a levar para a base, ele leva para a residência. Quando ele não faz a consulta e é final de semana, quando é durante a semana, normalmente o camarada ele já manda para a oficina, mas no final de semana é problemático, o camarada não tem para onde vai levar. Não tem gente senão para casa dele. Quando eles fazem o contato, tem que dar a orientação. É só não dá. Realmente, final de semana, a maioria das coisas que eu vejo, realmente é complicado. O corretor da região da Amazônia, do mês passado, nossa campana é essa, a região conheço, muitos corretores reclamaram o seguinte, aliás, você tinha seguradores com dois problemas. Essa assistência de reboque e a questão do subsídio. Mas a questão do reboque naquela região ali, aconteceu a mesma coisa com o Cunhado. Então, as empresas terceirizadas, parceirizadas, não sei nem que nome que dão, né? As empresas estão querendo começar a contar a quilometragem da saída. Estão em cima onde fica o bicho. Então, você aciona uma assistência de 4 horas, pede um bicho no carro. A partir do momento que o sujeito liga o carro e começa a rodar o pneu, ele já começa a contar a quilometragem. Mas então, essa aí, então, não é orientação. Então, qual é o problema que cabe de nós? Com uma empresa de guincho lá, que o cara fechou, não tem mais convênio com a maioria das seguradoras, o carro bate ou tem alguma falha ali, pertinho de Juiz de Fora, tem que vir um guincho de Leopoldina ou de alguma outra velocidade. Ele começa a contar na hora que ele sai do local dele. Aí isso está sendo um problema seríssimo para ele. Tem que pegar essas informações e mandar pra gente, pra gente verificar, né? Porque realmente a informação que nós temos é do local do evento até o destino, que conta com a metragem. Agora, se está acontecendo algum caso, tem que mandar pra gente e a gente está verificando, né? Porque realmente nós temos N prestadores, tem que verificar se eles estão trabalhando de acordo com a companhia, as normas da companhia. Aí, se você puder depois fazer um levantamento e mandar pra gente, já agradece. Então lá é o seguinte, vamos lá para destino mulher, falamos, né? Precisa promocional, assunto promocional. Então vamos lá, essa promoção é válida para ser titulares de particular e agora também falamos de comercial. Uma cesta de veículos, você vai permitir para passeio, de carro, leve e pesado, em várias regiões do estado. Para cliente tradicional, o pessoal abre esse campo de promoção se você conceder 5%, isso é automático. Você trabalha com comissão de vamos supor, você pediu 5 e não abre para você a opção. Já para os clientes varejo, Prime, Race e Box, se o veículo estiver disponível de compensação, ele vai pegar automaticamente 5%, você vai conceder 5% de comissão. Vamos falar, inclusive, com relação aqui no produto, tem lá o desconto promocional, ele aparece aqui embaixo com desconto, ali, 10% do desconto da comissão. Para você colocar o desconto nacional. O órgão residencial é pagado por qual o órgão residencial segurados do Bradesco qual pessoa. Deixa eu só pegar esse gancho aí, porque isso está é a febre do momento. E até a Raquel está participando, a gente conversou com ela semana passada, fazer uma saída, mas a gente fica agora. O alto mais residencial, não estou sendo roubando assim. Não. A gente está com um grupo seleto, vamos falar. Existe um grande anseio por parte dos corretores com relação a aumentar a sua base, ou seja, mais produtos para o mesmo cliente. Seja uma vida, seja uma previdência, seja uma residência, seja um seguro empresarial. E aí as companhias todas vão se movimentando e nós nos movimentamos, tem quase 2 anos, vinculando um seguro de automóvel ao seguro de uma residência. Hoje, seguro de residência compra na C&A, compra na Renner, talvez até posto de gasolina vende, banco vende, né? O nosso banco vende bastante.
os outros bancos também vendem, a gente vende com o corretor lá. Mas sabe como funciona o seguro de residência nas instituições bancárias, não é novidade para ninguém, na CIA, vinculado ao cartão de crédito, e assim vai afora. E nas outras empresas, tirando a nossa operação do banco, não tem corretor de seguro. Então a gente criou o produto, a residência vinculada ao automóvel, que é uma grande oportunidade, acho que essa é a palavra-chave do negócio, com relação à fidelização do cliente para o corretor e, mais importante que isso, é o aumento da receita. E a gente vem tentando há 2 anos trabalhar isso, desenvolvendo esse conceito de oportunidade, de aproveitar essa oportunidade e aumentar a receita. E aí os corretores, na sua grande maioria, não conseguiram perceber isso como uma oportunidade de fidelização. Ah, não, se falar da residência junto, o cliente não contrata. Ah, não, ele não quer, assusta. Eu perco para outro corretor que não coloca a residência junto. E aí a gente, na semana passada, disse para a Filó, essas são as coberturas, né? É um seguro importante, que tem ainda o assistência residencial vinculado, que as pessoas elogiam bastante quando usam. A gente teve um depoimento na semana passada, a Ângela estava lá, depoimento até de um colega do banco, que um cliente foi para renovar o seu seguro residencial. Não quero mais não preciso, não quero mais, mas deixou assinado a autorização para renovar. Mas não quero não. Ela, não, pensa melhor, discute daqui, discute de lá, pensa melhor e não pensa melhor. O cara foi embora. Aí ela estava com aquilo autorizado, ela, meu Deus do céu, eu sou responsável pelo patrimônio desse cliente. Ele já deixou autorizado, ele não está muito convencido, mas eu vou debitar. Aí debitou dele. Renovou, ele autorizou, mas estava meio contrário. Aí, vida que segue, na segunda-feira de manhã, 7h30 da manhã, toca o telefone dela. O cliente ligando do CTI, e no final de semana a casa dele incendiou um apartamento, 10º andar, perdeu tudo, ele conseguiu, como estava dormindo, pegar os filhos e a mulher, subir para o terraço, não conseguiu salvar nada, lambeu tudo, e ele ligou para ela, do CTI, para falar, e eu não sei o que eu faço na minha vida, acabou tudo que eu tinha, acabou. E eu ainda decidi que não ia fazer renovação. Tem algum jeito? Não, pode ficar tranquilo, cara. Eu renovei, porque você deixou autorizado, mesmo você não gostando muito, eu renovei o seguro. Então, você fica, com relação aos bens, você fica tranquilo que a gente vai conseguir repor o teu patrimônio. São essas situações que a gente vive aí, e ela deixou claro, né, deu um depoimento lá, que satisfação ter participado da salvação do patrimônio do cliente. Isso nunca acontece. O pior é que de vez em quando acontece. Então os benefícios são esses, vai, Cris? Sorteio de R$50 mil, o cliente concorre. Isenção de custo de após da residência, o custo de após de uma residência vai de R$10 até R$30, ou até R$60. Cobrança única do prêmio, junto com o prêmio do automóvel. Na hora que ele for receber, ele recebe 2 apólices apartadas, parcelamento igual do seguro automóvel, ou seja, 4 de 200, beleza, o seguro da residência vai estar ali, mas vai receber separado isso, o prêmio. As vantagens para o corretor: vender mais produto para o atual cliente, incremento da carteira de residencial, unificação de vencimento e o mais importante, que é aumento da receita. E aí tem um exemplo, pode botar, Cris, que diz quanto representa isso. O prêmio médio do automóvel R$ 1.200, a comissão média, 17% é a comissão média dos corretores no Bradesco, no país, não é de Minas Gerais. O prêmio líquido de uma residência de R$ 90.134, que gera, esse produto é 30% de comissão, gera R$ 40. É um acréscimo sobre a comissão de auto de até 20%, ou seja, incremento na receita de 20%. Vai, Cris. Aí tem a fórmula que explica isso, como coloca no sistema. E o que eu vim falar com a Filó na semana passada, porque isso até então está correndo solto no sistema. Em Minas, por exemplo, ainda tem muito pouca gente usando. 20% dos corretores estão vendendo o automóvel junto com a residência. E o que a gente vai fazer para incentivar a venda desse produto junto com o automóvel? Nós vamos estar monitorando. Quando o corretor usar o desconto promocional, a gente vai orientar que tem que ter residência. Ah, não quero, então não vai poder usar o desconto. E aí, mas isso é venda casada. Não é não.
o desconto ele é um diferencial no produto de automóvel. E aí quando a gente vai comprar um terno, camisa e gravata tem desconto. Se for só terno, não tem desconto. Se for comprar um vestido, as senhoras presentes, vestido tem o preço, vestido e sapato tem desconto. McDonald's tem lá a opção 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Aquilo ali tem desconto. Se comprar só o sanduíche, não tem desconto. Então a gente vai vender sem residência? Não tem problema, sem desconto. Então a gente vai estar a partir do dia 17, estamos orientando, a Ângela já participou de uma reunião com 50, 60 corretores, estamos orientando a todos os corretores do estado de Minas Gerais que para usar o desconto vai ter que botar residência. Salvo se o cliente já tiver seguro de residência. Aí não precisa. Se ele já tem seguro, não precisa só avisar a gente. Por isso que vamos estar ligando todas as propostas que entrarem usando o desconto, sem residência, a gente vai ligar para todo mundo. Pô, só agora tem que ter a residência, por que não usou? Ah, ele já tem seguro, então tudo bem. Ah, não, cara, então desculpa, mas vai ter que refazer seu desconto. E aí a gente veio conversar com a Filó, Raquel, porque pode haver alguma demanda. Não, você vende casado, não tem. Até porque pode vender. O que a gente está falando é o seguinte, é uma forma de estimular o uso, que é bom para o corretor, mas a grande maioria não percebeu isso como aumento de receita. E a experiência dos últimos 2 anos mostra pra gente como vende, cara. Como vende, como é uma oportunidade de fidelizar o cliente, ele ganhar 50 mil reais, do corretor melhorar a sua margem, dele fidelizar o cliente, não deixar ele fazer seguro em CIA, imposto de gasolina, enfim, ele não perder a oportunidade. A experiência nos mostra que um grupo grande fica meio receoso de oferecer, ofertar e perder a venda do automóvel. Como nós estamos fazendo isso em Brasil afora, não vai ter essa situação do seguinte, alguém está fazendo sem e eu estou fazendo com. É por isso que a gente está fazendo igualzinho em todo o estado, com os corretores das agências, com os corretores que não têm agência, vai ser igual para todo, do pequeno ao médio ao grande, todo mundo igual com relação ao raciocínio do processo. E a gente está muito esperançoso que em Minas a gente consiga aumentar a receita do corretor de seguros, uma ação muito pequena de instrução para vender mais. E aí a gente tem que orientar antes, é o que a gente está fazendo essa semana toda, para que a partir do dia 17 a gente comece a ligar. Ô Edson, segura aqui do seu peso, seu cliente está sem residência, tem algum problema, ele já tem... não, eu esqueci. Poxa, eu achei que não era importante. Não, cara, vamos botar isso aí junto, isso é importante. E a Filó foi até no detalhe, se usar 5% do desconto, paga o seguro da residência. Tem gente que às vezes nem usa o desconto todo e não deixa de colocar. Se usar ele todinho que a gente dá lá, ainda pode incluir a residência que não aumenta nada. Então isso é uma instrução que a gente está dando. E é uma grande oportunidade para o corretor de seguros. E aí vem a explicação como funciona no sistema isso. Você tem 20 e poucas opções para ver qual a necessidade do cliente, do limite da residência de 30 mil reais, 300 é o último ou tem mais? É o último. Então são 20 alternativas para realmente proteger o patrimônio do cliente. Com incêndio, vendaval e fumaça, perda de pagamento de aluguel e RC familiar. O RC familiar é um caso à parte. Como essa cobertura é importante? Se o cachorro morder alguém, está coberto. O desconto do cachorro. Nível Brasil, né? Nível Brasil. O cachorro, se a criança jogar um brinquedo pela janela e acertar o carro de alguém, está coberto. Estão viajando, estão lá no Nordeste e tal, a criança jogou no carro de alguém, está coberto. Ou seja, não é o dano só dentro da residência, nada. O RC familiar tem uma amplitude nacional, ele resguarda muito a operação da família. Estou pegando aquele gancho, a gente fica empolgado com o produto como oportunidade para o corretor. Do alto mais a residência. Com relação à novidade, a gente incentivar efetivamente a contratação usando o desconto, não deixar de botar a residência, que é uma grande oportunidade do corretor de fidelizar o cliente e, é óbvio, aumentar a sua receita e não deixar que o ACA para fazer seguro a receita dele. Aí a gente trouxe o exemplo, que você falou que até às vezes pode usar, mostrar que a remuneração, ela paga até o processo, na verdade. Vai vir. Aí o Aldo continua. Isso. E, gente, é o seguinte, proposta transmitida eletronicamente,
em que algumas vezes aparecem alguns alertas e fazer tratativas desses alertas. Onde fazer? Mas esse propósito de automóvel, tanto propósito quanto endosso, ele é feito pela Central Técnica, e tem um e-mail lá, centraltécnica.org. A maioria de vocês até conhece esse e-mail, então muitas vezes passa o e-mail para o assistente passar para a Central Técnica. Então, não há necessidade de passar para o assistente, já passa direto para a Central. Você viu lá um alerta através do site lá, consultou a proposta, já verificou, você pode até copiar o assistente para ele ter conhecimento do que está ocorrendo. Mas a tratativa é direto lá no centraltécnica.org, através Agora, no corpo lá do e-mail, lá no campo assunto, atentar o seguinte, que essa Central Técnica trabalha com o país praticamente inteiro. Se eu não me engano, só São Paulo que é diferente. Se você não identificar lá o número da proposta com a sucursal, esse e-mail ele fica perdido lá, porque realmente o número de sucursais no Brasil inteiro são muitas, né? Então tem que colocar lá o número da proposta, geralmente começa com 011, quando é sucursal Belo Horizonte, 011, o número da proposta, o nome do segurado. Você colocou isso no campo assunto lá, ajuda muito na hora de você agilizar o processo do retorno para vocês. Se você não coloca essa informação, coloca lá no corpo, lá embaixo do e-mail, a pessoa vai ter que ler o e-mail todinho, gera um atraso na nossa tratativa. Então eles recebem, inclusive, muitos e-mails diariamente. Eles recebem, se não me engano, se você tem noção, Central Técnica de e-mail. Central Técnica recebe em média uns 4 mil e-mails ou mais, né? É mais ou menos isso. Então, se você não ajudar na questão de você identificar lá o assunto na Central Técnica, o seu e-mail vai ficar parado e geralmente vai haver um atraso, né, na resposta. Acerca de propósito de endosso, a mesma coisa também. Tem que colocar lá o assunto e... Agora, geralmente também, gente, no caso vocês copia muito assistente de produção. Interessante seria vocês enviar esse e-mail para a Central Técnica, copiar o próprio operacional nosso interno lá, porque tem o Matheus que trabalha no individual e tem o Vilmar e o Alexandre que trabalham em trocas. Se você detectou, copia eles. No caso, passou 2, 3 dias no outro retorno, Vilmar, o Matheus, o Alexandre, intervém junto aí para a gente estar verificando. Tem muitas vezes que a gente vê que o assistente fica muito envolvido na parte operacional e aquele trabalho de visitação, de estar na ponta com vocês, realmente fica preparado, porque tem muitos e-mails na caixa, né? E responder os e-mails, então ajudaria na questão. Outra coisa interessante é o manual do corretor. Não sei se vocês têm conhecimento, dentro do próprio sistema SAP, vocês têm um manualzinho do corretor. Hoje no corretor, lá no ajuda, códigos de ajuda, você vai ver um manualzinho lá, o manual do corretor. A minha sugestão, inclusive, é que se vocês puderem até salvar isso dentro da pasta de vocês, esse manual, lá, quando você salva aí, você entra dentro dele, tem lá editar, localizar, você joga um nome bônus, ele busca de imediato todas as informações com relação ao bônus. Vocês já viram isso aí. Se você tivesse aqui desse jeito, aqui eu não consegui fazer isso. Não sei se alguém sabe fazer dentro do próprio sistema. Mas se você salvar isso aqui no PDF, em alguma pastinha sua, entrar lá e você editar, localizar, você acha, por exemplo, qualquer assunto, migração de bônus, você jogar migração, ela aparece em busca rapidinho, você vai gastar 1 segundo para você fazer a consulta. É uma sugestão para vocês, se vocês quiserem fazer isso. Inclusive na minha caixa, na minha máquina, eu salvei isso. Quando alguém me liga, tem alguma dúvida, já de imediato localizar, 1 segundo você já localiza. Isso ganha tempo para vocês. Volta a tela anterior, você estava fazendo anotação? Não, aqui ó, vamos lá de novo, aqui ó, lá 8.000, corretor central do sistema, ok, propósito final, tópicos de ajuda, lá no último íconezinho ajuda. Então lá embaixo, manual do corretor. Não, eu não vi quando chegou aí, estava anotando, tá já. Já localizou? Então a sugestão é para salvar esse arquivo, você vai editar, localizar, você localiza todos os assuntos de imediato, rapidinho. Agora, último passo, utilize o manual de sobrevivência, coloque em prática todo o conhecimento adquirido nesses minutos, ganhe tempo, ganhe dinheiro, que é mais importante para você, e conheça para vender bem e vender mais, né? Isso aí, gente, obrigado aí. Se você tem alguma dúvida, quer esclarecer? Raquel, alguma coisa? Não. Acho que não. Não. Quando o manual ficar em bônus, eu vou ter a confirmação do que você falou aí agora. Mas quando fala aí, do bônus? Com relação ao bônus, mas no manual aí eu... Não, mas o bônus, eu acho que o bônus é o conceito. Volta lá,
Patrícia, nós estamos falando do bônus, rapidinho, só aproveitando que a gente está com 10 minutos dentro do plano de planejamento como era previsto. Como que é o processo nosso? A gente tem algumas empresas que decidiram que o bônus por tradução, é pessoal e intransferível. Mas o mercado tem praticado, marido para mulher pode, pai para filho. Tem algumas companhias que adotaram essa mecânica que vai de encontro à tradução da palavra bônus. Mas é estratégia. A gente segue fielmente o que significa a palavra bônus, só que as relações segurado e proprietário permitem você manter o bônus. Ou seja, o segurado está em nome do Luiz, mas o proprietário do carro, por algum motivo, é o filho dele agora. Está lá na concessionária, filho de 18 anos, comprou o carro lá em nome dele. Mas o Luiz tem bônus 10. Então eu não tenho outro carro, estou deixando o carro para ele agora vai ser quase meu motorista. Então vou lá manter o seguro no nome do Luiz, proprietário João Pedro, relação segurado proprietário, pai e filho. Mas quem vai dirigir o carro é o João Pedro. Não, mas tem outro perfil. Tem outra idade, mas os dados dele vão entrar na proposta como proprietário. E aí é óbvio que o sistema vai gerar o prêmio compatível com o que a companhia entende que é justo para essas informações de segurado e de proprietário. Utilizamos o bônus, é meu, eu continuo sendo segurado, então é um direito meu, mas os dados do proprietário são do meu filho, que teoricamente é um risco mais agravado pela vivência dele com o trânsito. Então ele vai ter um preço muito maior se fosse eu tanto segurado como proprietário. E aí a gente tem isso tanto para pai e filho, para cônjuge, empresa, empregado, sócio-diretor, aproveitar as relações para dar sequência ao processo de bônus. Não duplica bônus, anotei minha apólice, que meu carro, mas estou comprando um carro para ele, vou usar aquele bônus? Não, isso não. Isso o sistema eletronicamente não vai deixar fazer, até pela central de bônus do mercado. Para os casos de renovação de congêneres, 90 dias corridos, isso é importante, não são 90 dias úteis, são 90 dias corridos. Deu 91, perdeu o direito. E para as nossas renovações, importantíssimas, são 180 dias. Então tem 6 meses para a gente conceder uma classe de bônus ainda. Que aí, na verdade, a gente ainda vai conceder se ela for uma renovação que tenha 360 dias, como o Álvaro mencionou. Não precisa não. Então, não sei se eu consegui esclarecer. Não. Essa era a sua dúvida e tal. A dúvida, eu acredito que nossa lá na história é como transferência de bônus. Não existe a transferência, mas existe a possibilidade da manutenção do bônus. Isso. Aproveitando a característica do produto que fala em relação segurado e proprietário. É um detalhe que para nós lá, até então, era desconhecido. E às vezes a gente acabou abrindo mão da utilização do bônus em função de não conhecer exatamente o que nós estamos vendendo. Provavelmente. Aqui, alguma coisa? Aqui, como é a detentora das ansiedades, a gente tem alguns questionamentos, eu recebo, né? Muito em duas questões, aquela relação do veículo ser logotipado ou não, da utilização dele, particular, como enquadrar isso perfeitamente. E a questão também às vezes, de como a seguradora ela avalia a questão do certo de risco. Inclusive, isso já foi objeto de debate nosso com a Bradesco, que recebeu muito bem, sempre recebe muito bem as nossas ponderações, mas aquilo que você colocou. Às vezes o carro é enviado para um CEP muito mais agravado, ele circula num CEP mais agravado, e há uma negativa por um erro, muitas vezes formal. Né? Ele tem a intenção de taxar aquele risco mais agravadamente para não dar nenhum problema e acaba dando. O que tem feito nesses casos? Até pegando aí, até para deixar o amigo Raquel. Nos casos de erro, aonde não está se identificando perda financeira para a Bradesco, a gente tem autorizado todos. Isso hoje, tá? Amanhã pode mudar. Então, a gente está autorizando todos. Até hoje, até 10h30 da manhã, todos os casos que tem erro, seja quem for, se não tiver perda financeira para a Bradesco, tinha que cobrar 2.000, cobrou 3. Não tem perda financeira, a gente está autorizando todos. Nos casos que tinha que cobrar 3 e cobrou 2, aí está se verificando algo mais. Não recusa tudo, também não é assim, mas estamos parando para olhar as distorções. Eu do logotipado,
há algum tempo a gente vem tentando dar exemplos para tornar esse processo mais transparente. E eu acho que o que pode ilustrar isso melhor é o seguinte: quando o carro for logotipado, adesivado, pintado, esse assunto o carro é comercial, o carro é comum. Ou seja, ele é o primeiro item que deve ser avaliado. Ah, mas o cara logotipou depois. Qualquer alteração que ocorra, ele tem que avisar a seguradora. A gente sabe que o consumidor, ele não entende muito isso. Mas, quer dizer, aí são casos que a gente vai tratar pontualmente. Mas a primeira leitura deveria ser até a primeira pergunta. Esse carro é logotipado, pintado adesivado? Ah, sim, acabou o assunto. Não tem que perguntar mais rotina de nada. Não vai para o supermercado, vai só uma faculdade. Está logotipado, é comercial, carro é comum, ponto, acabou. É a leitura mais rápida, porque aí você sai dessas cirandas de análise, de criações de situações, você foge um pouco disso. Com esse processo que a gente construiu com muito carinho, a gente está conseguindo avançar com isso. Acho que a gente já conseguiu treinar ou coordenar com mais de 300 corretores do Estado de Minas. Deixa eu te falar uma pergunta, Luiz. Ontem, no final do dia, eu recebi um questionamento de um corretor. Eu não sei se a mudança foi recente ou não. É a primeira, não, essa não. Foi a primeira pessoa que me questionou isso. Que na avaliação do perfil, do risco daquela pólice do cliente dele, a Bradesco agora pergunta se ele quer cobertura para pessoas de uma faixa etária independente de qualquer circunstância. Existe essa expressão? Não. Tem, existe. Você fez um ano agora, acho que é 1º de maio. A pergunta então não é novo, é isso? Um ano agora, 1º de maio. Mudou a pergunta. A pergunta já existia, voltada para filhos e enteados. Ela, agora quer cobertura para qualquer. Quer cobertura para condutores. Para qualquer condutor entre 18 e 25 anos. Ela está antigamente era ampliada. para filho e enteado. E o que ela... Mas a pergunta não era quer corretor, possui filho ou enteado. Não, era a mesma pergunta. É assim, só que agora depois quer cobertura. A pergunta é a seguinte: ela foi ampliada. Quer cobertura para condutores, filhos ou enteados, era essa, entre 18 e 25. Ela agora está, quer cobertura para qualquer condutor entre 18 e 25. Na verdade, a pergunta foi ampliada em relação a esse condutor. E aí... As condições deixa claro que na eventualidade da resposta ser não? A eventualidade, eu vou chamar o seguinte: o caso do eventual é uma leitura do mercado segurador. Construção. Eventual, e aí tem que ter cuidado com o que se chama de eventual. Eu vou te dar os exemplos que a gente tem usado em encontros. Eventual, o cara leva o carro todo sábado para deixar no Lava Jato com o Marcelo, que tem 19 anos. Então todo sábado a rotina o Marcelo pega o carro, leva para lavar e volta para o dono. Não é eventual, é rotina. Por emergência, o Áureo tem 19 anos, ele ficar feliz de voltar para o andando dele, teve que levar alguém para o médico, porque o cara estava passando mal e morrer. Bateu, isso é eventual, a gente não vai deixar ele pagar. Então não é ele caro, tá, que pagou. Se alguém tiver algum que não pagou, é só mandar para lá. A gente resolve. Mas é a leitura do eventual. Se alguém chamar o negócio do lava-jato de eventual, a minha leitura é que não é eventual. Isso é a rotina dele, não sei qual é a sua leitura. Mas não é eventual, porque todo sábado tem o seu fluxo. Isso não é eventual, não. Toda quinta-feira eu vou pro futebol, encho a cara, quem traz é meu filho de 20 anos. Isso não é eventual, isso é rotina de vida. Então, é o cuidado de usar a palavra. O eventual, você pode ter certeza que a companhia não vai deixar de honrar. Mas, cuidado com o eventual. E aí, mas isso atrapalha, isso é novo. A gente entrou no perfil, se eu não me engano, em 2001, perfil. 6 perguntas, hoje são 7, 8, 8 perguntas muito simples. Os demais componentes, a gente pergunta 50 coisas. Então, ou seja, essa questão que foi colocada não é nenhum monstro. Na verdade, é um ajuste. A gente pergunta se o cara vai para a faculdade, se viaja no final de semana, se viaja, quantos quilômetros